Artigo 789-A. No processo de execução, são devidas custas sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final, de conformidade com a seguinte tabela. Inciso 1. Autos de arrematação, de adjudicação e de remissão, 5% sobre o respectivo valor, até o máximo de 1915,38. Inciso 2. Atos dos oficiais de justiça por diligência certificada. A. Em zona urbana, R$ 11,06. B. Em zona rural, R$ 22,13. Inciso 3. Agravo de instrumento, R$ 44,26. Inciso 4. Agravo de petição, R$ 44,26. Inciso 5. Embargos à execução, embargos de terceiro e embargos à arrematação, R$ 44,26. Inciso 6. Recurso de revista, R$ 55,35. Inciso 7. Impugnação à sentença de liquidação, R$ 55,35. Inciso 8. Despesa de armazenagem em depósito judicial, por dia, 1/10% do valor da avaliação. Inciso 9. Cálculos de liquidação realizados pelo contador do juízo sobre o valor liquidado, 5/10% até o limite de R$ 638,46. Artigo 789-B. Os emolumentos serão suportados pelo requerente nos valores fixados na seguinte tabela. Inciso 1. Autenticação de translado de peças mediante cópia repográfica apresentada pelas partes, por folha, 55 centavos de real. Inciso 2. Fotocópia de peças, por folha, 28 centavos de real. Inciso 3. Autenticação de peças, por folha, 55 centavos de real. Inciso 4. Cartas de sentença, de adjudicação, de remissão e de arrematação, por folha, 55 centavos de real. Inciso 5. Certidões, por folha, R$ 5,53. Artigo 790. Nas varas do trabalho, nos juízos de direito, nos tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 1º. Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas. Parágrafo 2º. No caso de não pagamento das custas, far-se-á a execução da respectiva importância, segundo o procedimento estabelecido no capítulo 5 deste título. Parágrafo 3º. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a translados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Artigo 790-A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita. Inciso 1. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e respectivas autarquias, e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica. Inciso 2. O Ministério Público do Trabalho.
Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Artigo 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo 1º. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. Parágrafo 3º. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Seção 4. Das partes e dos procuradores. Artigo 791. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Parágrafo 1º. Nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado solicitador ou provisionado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. Nos dissídios coletivos, é facultada aos interessados a assistência por advogado. Parágrafo 3º. A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro em ata de audiência a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada. Artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre 5% ou no máximo 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 1º. Os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 2º. Ao fixar os honorários, o juízo observará: inciso 1, o grau de zelo do profissional; inciso 2, o lugar de prestação do serviço; inciso 3, a natureza e a importância da causa; inciso 4, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º. Na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, traz obrigações do beneficiário. Parágrafo 5.
são devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Artigo 793. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo.